Nosso tema de hoje é o fim da família. Desde ontem, eu também preguei essa mensagem ontem aqui para os jovens, e desde ontem as pessoas estão dizendo, poxa, mas como assim você vai falar sobre o fim da família? É um trocadilho, na verdade. Porque nessa época em que nós vivemos, onde parece que a família está chegando ao fim, onde as pessoas desejam o fim da família, eu gostaria de, nesta tarde, falar sobre o fim da família. Como finalidade, propósito, sentido, qual o fim da família? E é isso que nós vamos falar no nosso texto bíblico de hoje. O pessoal ficou até aliviado, né? Qual é o fim da família? Como sentido teleológico, qual é o propósito da família? E hoje nós vamos estudar uma história da Bíblia para poder entender um pouco sobre a finalidade da família. Então o meu sermão de hoje será um pouco diferente. Não vai ter lá geralmente, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu vou contar uma história e essa história nos ajudará bastante. Porque se há algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é realmente um desejo pelo fim da família. E nós temos visto muitas famílias chegarem ao fim. No ano de 2017, o estado do Mato Grosso do Sul registrou o maior índice de divórcio do Brasil. Então as famílias, infelizmente, estão chegando ao fim. E além disso, principalmente entre os jovens, nós notamos cada vez mais um pessimismo em relação à família. Talvez você já tenha conhecido algum jovem solteiro que não deseja se casar. Porque existe um grande pessimismo no tempo, nos dias de hoje. Ou um medo de se formar ou constituir uma família. Como é que eu vou encontrar a pessoa certa? Como é que eu vou encontrar alguém realmente? Os casamentos não dão certo, nós temos visto isso na sociedade, casamento não dá certo. Então a juventude de hoje resolve morar junto, se ajuntar. E os relacionamentos, a família e o casamento têm se tornado cada vez mais um problema sentimental, onde as pessoas imaginam ou pensam que o propósito da família é afeto. Talvez se eu perguntar para os irmãos aqui, ou espero que essa não seja a resposta, mas se eu perguntar para a maioria das pessoas aí fora, qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito da família? Grande parte da nossa sociedade imagina que o fim da família como finalidade é afeto, é amor, é ser feliz, é receber satisfação pessoal. E é isso que as pessoas estão buscando nos dias de hoje. Tanto é que, se eu não encontro mais no meu casamento afeto ou satisfação pessoal, o amor acabou, eu abro mão dessa família, eu finalizo essa família para tentar iniciar uma outra família onde eu vou encontrar afeto, carinho, propósito, significado. E eu já adianto para vocês, meu irmão, que essa é uma compreensão completamente equivocada do sentido e do significado da família e do casamento. Casamento não é para que a gente se sinta amado ou satisfeito. Casamento não é para que eu encontre a minha felicidade pessoal. Casamento possui um propósito ainda maior. Infelizmente, é nos tempos recentes que o casamento tem perdido o seu significado. Porque antes do iluminismo, nos séculos 18 e 19, a família tinha um significado muito importante, onde a família era o único meio de conduzir ou de produzir uma sociedade melhor por meio da criação dos filhos e um mundo melhor. Mas hoje o casamento não está mais vinculado à comunidade, mas à satisfação pessoal. O próprio Tim Keller, no livro dele, O Significado do Casamento, inclusive essa semana eu me entristeci bastante, porque quem me conhece sabe que Tim Keller foi um dos teólogos e pastores que mais me influenciaram na vida. Eu creio que eu li todos os livros deles que estão publicados na língua portuguesa. Então, e eu estava relendo um dos seus livros para me ajudar nesse sermão, nessa semana, quando eu recebi a notícia de que infelizmente ele está na glória, né? Essa semana ele mesmo disse, estava já com cuidados paliativos, e ele disse, me deixe para casa, eu quero ver Jesus, estou ansioso para ver Jesus. Então ele morreu nos dando um testemunho lindo. Mas no seu livro, O Significado do Casamento, o Tim Keller ele diz o seguinte, olha, o casamento costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum. Agora é um acordo particular que visa a satisfação dos indivíduos. Casamento costumava promover a ideia do nós, mas agora promove a ideia do eu. E se o eu já não estar mais satisfeito dentro do casamento, eu posso então desfazer essa família, para que o meu eu encontre satisfação em outro lugar. E que perigo é achar que o casamento vai trazer satisfação para o nosso eu. Casamento traz muita satisfação sim,
mas há um outro lugar onde nós podemos encontrar a verdadeira satisfação e o significado da família. Por isso, hoje eu gostaria de ler a história do capítulo 29 do livro de Gênesis, onde nós vamos ler e conhecer a história de uma família complicada, conturbada, mas nós vamos ver o significado dessa família. Porque a família possui um propósito na Bíblia, no Antigo Testamento, e que nós fomos incluídos nessa grande família também. Gênesis capítulo 29. Só para a gente resumir a história, nós sabemos, e eu já falei aqui, se você já viu as nossas pregações aqui na igreja, você sabe que nós cremos que o verdadeiro problema do mundo é o pecado. É o pecado do que nos separou de Deus. Desde o jardim do Éden, quando nós somos separados da glória de Deus, Deus fez uma promessa de que resolveria o problema do mundo. Ele resolveria o problema do pecado. E ele começou prometendo a Eva que do descendente dela, do descendente da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis no capítulo 3. Que do descendente da mulher viria aquele que resolveria o problema do mundo. Então Deus começa um grande projeto de restauração de toda a humanidade. E esse projeto não começa com um político, esse projeto não começa com uma monarquia, esse projeto não começa com gente poderosa. Esse projeto começa por meio de uma família. Deus escolhe uma família para resolver o problema do mundo. Isso é lindo demais. Isso acontece em Gênesis, no capítulo 12, quando ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra, e por meio da sua família, por meio de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa que por meio da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas e o problema do mundo seria resolvido por esse grande projeto por meio da família de Abraão. Olha que coisa linda! Então Abraão sai de onde ele estava, Arã. Eu coloquei um mapinha para a gente ter uma ideia, porque é legal ver mapa bíblico, né, gente? Olha aí, deu certo o mapinha? Aí, ó. Abraão estava em Arã, lá em cima no norte. Deus pede: sai da tua terra, sai da tua parentela, e leva Abraão para o lugar onde seria a terra prometida, a região de Israel, que hoje nós conhecemos ali como Israel. Abraão começa uma longa peregrinação, e é essa família, a família que nos dará a solução para todos os problemas do mundo. O problema é que essa família não poderia ser mais imperfeita. Nós vamos descobrir que a família de Abraão é complicada. Começa com Abraão mesmo mentindo 2 vezes a mesma mentira. Depois disso ele tenta dar uma força para Deus para ter um filho que Deus tinha prometido. Ele não acredita muito na promessa de Deus e se relaciona com outra mulher para ter um filho. Deixa eu ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E depois ele abre mão de um dos filhos e manda embora. Depois disso, Isaac, filho de Abraão, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E a família de Isaac com Esaú e Jacó também era completamente desregulada, atrapalhada. E a gente descobre que os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, também tinham muito conflito. A promessa, geralmente a primogenitura ficava com o irmão mais velho, apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então era considerado o irmão mais velho. Mas aí, Jacó, como o próprio nome dele diz, significa enganador. Jacó se apresenta aqui no texto bíblico como um grande enganador, uma pessoa mau caráter de verdade. E é essa pessoa enganadora que engana o seu irmão para comprar a sua primogenitura, que engana o seu pai cego e idoso para poder roubar a bênção que não pertencia a ele naquele momento, que não seria dada a ele. Jacó engana toda a sua família, ele é jurado de morte pelo seu irmão e ele precisa fugir. Jacó foge da terra onde Deus mandou que eles estivessem. E ele começa um caminho de peregrinação inverso ao que Abraão fez. Jacó volta lá para Arã. Lembra o mapa que a gente acabou de ver? Jacó está aí voltando, de onde tudo começou. Parece que aquela família está chegando ao fim. Parece que aquele projeto que Deus iniciou de redimir o mundo inteiro por meio de uma família está se acabando, porque Jacó está refugiado, fugindo, estragou toda a sua família, e ele chega então, faz uma caminhada de 1 mês a pé. O texto bíblico dá a entender que foi uma jornada a pé de 1 mês, em que ele chega maltrapilho na região de Arã. No meio desse caminho, Deus fala com Jacó
e diz, ele tem um sonho que vê uma escada ligando o céu e a terra, e Deus promete que por meio da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ainda que Jacó fosse um enganador, estivesse destruindo a sua família e fugindo, Deus ainda assim mantém a sua promessa. E diz, olha, eu ainda vou cumprir a minha promessa. Jacó então chega na casa do seu tio Labão. E quando o seu tio Labão ouve que ele está lá, ele então vai se encontrar, e aí nós temos o texto que nós vamos ler. Gênesis capítulo 29, o texto também estará aqui. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, Jacó tinha chegado ali naquela região. Viu Raquel e Raquel contou para Labão que Jacó estava lá. Filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse, de fato você é o meu osso e minha carne. Vamos lá. Não sei se vocês já lembram do texto bíblico, para quem já leu essa história de Gênesis. Alguns anos antes, Abraão tinha mandado o seu servo para essa mesma região, para buscar uma esposa para Isaac. Lembram disso? E quando o servo chega na região de Harã, ele chega cheio de ouro, cheio de presente, né, trazendo presentes. E era a família de Labão. Eu imagino agora a Raquel chegando para Labão. Labão, é pai, né? Jacó está aí, o filho de Isaac. E o texto diz que Labão vai correndo se encontrar com Jacó. Quem sabe ele estava na cabeça, opa, tem mais ouro chegando aí. Tem mais presente vindo aí. E quando ele chega, encontra Jacó, maltrapilho, sem nada, fugindo da sua família. E Jacó conta para ele tudo o que lhe aconteceu. Ele conta toda a sua história. E nesse momento, Labão diz, de fato, você é sangue do meu sangue, osso do meu osso, carne da minha carne. De fato, você é da minha família. Só que parece que Labão está dizendo aqui, não é só que você é da minha família. Mas é como se Labão estivesse dizendo, você é igual a mim. Você é igual a mim, Jacó, porque nós vamos descobrir que Labão é pior do que Jacó. Ele é tão enganador quanto Jacó. O Luiz Saião brinca com trocadilho dizendo que se Jacó era um enganador de montão, Labão fez pós-graduação. Né? Ele era um enganador maior do que Jacó. E Jacó fica ali na casa de Labão, sem nada, fugindo da sua família, jurado de morte. Parece que aquela promessa de Deus está chegando ao fim, porque essa família está toda destruída. Né? E naquele momento, o texto continua, dizendo que Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar para mim de graça, só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Jacó estava na casa do seu pai Labão, do seu tio Labão há 1 mês. Labão chega para Jacó e diz, poxa, não precisa trabalhar de graça para mim. Fala aí qual que é o seu salário que eu vou te pagar. Parece até uma atitude nobre do tio dele, né? Eu vou te dar um salário. Só que nós vamos descobrir que o tio dele não era muito tão nobre assim não. Ele era muito interesseiro e era bem enganador também na vida de Jacó. Mas ele fala, qual que é o seu salário? Aqui o narrador faz uma pausa. E ele nos dá uma informação muito interessante nessa pausa na história. Olha só, ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, é melhor dá-la a você do que qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Aqui a gente descobre uma informação interessante. Labão tinha 2 filhas. A mais velha, Lia, o texto só diz que os olhos dela eram sem brilho. Os tradutores, os intérpretes do hebraico aqui não têm certeza do que isso significa. Pode ser que ela tinha um problema nos olhos, como era vesga, ou cega, ou pode ser simplesmente que o texto esteja dizendo que ela não era bonita. O mais provável, ao meu ver, é que realmente ela não tinha formosura como Raquel tinha. Raquel, realmente, o texto diz que ela era linda, tanto de olhos quanto de corpo. Ela realmente era muito bonita. Talvez seja justamente esse contraponto que o autor está dizendo. Ontem eu brinquei com os adolescentes aqui que Lia era fraca de aparência. Mas até isso não dá para ter certeza, tá, gente? Mas o fato é que Raquel, sim, chamou a atenção dos olhos de Jacó. E surpreendentemente o texto diz que ele a amava. Só que, meus irmãos, nós vamos ver alguns sinais interessantes nesse texto. Porque 1 mês não é tempo suficiente para conhecer alguém a tal ponto de amar, assim, verdadeiramente.
Os casamentos nesse tempo não eram realizados por amor. Não existia casamento por amor nessa época. Sabe esse negócio de se casar por amor? Isso é muito moderno, isso é muito recente. Todos os casamentos na história eram casamentos arranjados, organizados. E aqui, Jacó oferece 7 anos de trabalho para se casar com Raquel. E quando nós vemos esse texto, parece até lindo, né? Uau! Ela merece mesmo, né? Tem que pagar tudo isso. Só que esse é um dote muito acima do comum. Naquela época, se você quisesse se casar com alguém, a família do homem geralmente pagava um dote para o pai da noiva para que ela pudesse se casar. Era realmente um pagamento. É estranho, mas fazia parte daquela cultura. E os textos antigos dessa época, como por exemplo os manuscritos, os textos de Nuzi, mostram que olha só, o maior dote que geralmente era oferecido para alguma noiva era entre cerca de 30 a 40 ciclos, que era a moeda corrente na época. Ou seja, o maior dote a ser pago por uma esposa era até 40 ciclos. 10 ciclos equivalia a 1 ano de trabalho de um pastor próspero, digamos assim. Então imagina um pastor de ovelhas próspero, uma pessoa bem-sucedida, ela trabalha por 1 ano e ela junta 10 ciclos. Então, para ela pagar esse dote da noiva, para que esse cara pudesse pagar o maior dote, e quando eu falo maior dote, eu falo de pessoas bem-sucedidas. A maioria dos acordos entre famílias eram dotes menores. Tem família pobre que o único dote que a pessoa oferecia era um animal. Eu tenho um bezerro para dar para você de dote. Então, quando nós falamos dos 40 ciclos de prata, nós estamos falando de um dote muito alto. E se uma pessoa bem-sucedida trabalha por 4 anos, ele conseguiria pagar o maior dote. E Jacó oferece 7 anos. Isso não chama muita atenção? É um preço muito alto. É um preço muito além de qualquer outro oferecido naquele tempo. Jacó realmente queria fazer uma proposta irrecusável. E aí, o Robert Walter, que é um estudioso do hebraico norte-americano, ele mostra que no texto em hebraico há indícios e sinais de que o que nós temos aqui não é só um amor, como nós estamos acostumados no sentido bonito, mas parece que Jacó realmente está possuído por desejo sexual por Raquel. Possuído por isso. Tanto que ele oferece esse dote inimaginável para tê-la. E o texto ainda diz que quando ele cumpre esses 7 anos, ele chega para o pai, para Labão, e fala, ó, me dá a minha mulher porque eu quero me unir com ela. O texto no hebraico é ainda mais explícito, me dá a minha mulher que eu quero me deitar com ela. Chegou a hora. Imagine, pai, quem é pai de menina aqui? Aí temos alguns pais de menina. Imagine o cara chegando para você, falando, chegou a hora, me dá a minha mulher que eu quero me deitar com ela. Há indícios que Jacó está perdidamente desejando ter Raquel. E aí, eu queria prestar atenção nesse detalhe desse texto. Jacó estava com a sua vida vazia, ele tinha perdido o amor do pai, ele perdeu o amor do seu irmão, estava fugindo do seu irmão, ele perdeu o amor da sua mãe porque teve que fugir, a vida de Jacó estava vazia. E é possível que ele tenha visto, na possibilidade de se casar com alguém, um renovo. Se eu me casar, eu vou reconstruir e vou ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele me fez, lembra? Se eu me casar, meus problemas vão ser resolvidos, eu preciso de mais. Só que diferente do servo de Abraão, que da outra vez orou e perguntou para Deus quem seria a esposa de Isaac, Jacó não faz oração nenhuma aqui. Ele simplesmente olha para a mais bonita, ele fica possuído de desejo por ela e diz, eu preciso dela. É ela quem eu quero para mim. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa, rapidamente, para falar sobre um perigo. O Tim Keller, que eu acabei de mencionar, e o Robert, ele usa esse comentário do Robert Walter para dizer que é possível que Jacó estava passando aqui por uma idolatria familiar. O que significa isso? Que nós corremos o risco de colocar no relacionamento amoroso ou no casamento como se ele fosse um Messias, o nosso Salvador. O meu casamento é que vai me salvar. É que vai me trazer significado, propósito, felicidade, alegria. Então eu coloco a expectativa de ser feliz na outra pessoa. O dia que eu me casar, então eu vou ser feliz. O dia que eu tiver alguém, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver esse amor correspondido, eu vou ser feliz. E que perigo é colocar essa expectativa na vida de outras pessoas. Porque ninguém suporta o peso de fazer você feliz.
Ninguém. Eu não estou dizendo que casamento não encontramos felicidade. Eu sou muito feliz. Só que a minha verdadeira felicidade não vem disso. Na verdade, a alegria que Deus me dá transborda para que eu seja feliz no meu relacionamento. Porque nós muitas vezes cultivamos a fantasia de que se a gente encontrar o nosso verdadeiro parceiro, a nossa alma gêmea, né, tudo será curado, tudo será resolvido. Mas o resultado inevitavelmente será desilusão. Quando eu comecei meu relacionamento com a Paula, nós conversamos, tivemos muitas conversas e eu disse para ela uma vez, falei, meu amor, nós já éramos noivos. Eu falei, meu amor, você é a mulher da minha vida. Mas você não é tudo para mim. E você não pode ser tudo para mim. E da mesma maneira eu não quero que eu seja tudo para você. Porque se você colocar toda a sua expectativa em mim, você vai se desiludir muito. E se eu fizer a mesma coisa com você, eu também vou me desiludir muito. Porque só há um lugar onde nós podemos colocar a nossa esperança verdadeira, que é no Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar nós podemos encontrar. Só Ele não nos decepciona. Há 2 semanas atrás, eu creio, nós estávamos aqui no culto. Eu não lembro se foi no culto das 5 ou das 19. O pastor Leno estava pregando. E eu estava aqui com a Paula na frente. E nós somos recém-casados, né? Nós estamos casados há 3 meses praticamente. Vamos fazer 3 meses agora. E o pastor Leno virou, e aí Felipe, já brigaram? Né? Já tiveram algum desentendimento? Eu falei, não, ainda não, né? A gente todo feliz, ainda não. Por que ele perguntou, né? Foi só ele ter falado. Na última semana nós estávamos conversando, e conversando normalmente. A Paula é advogada, então nós estávamos conversando sobre como infelizmente muitos advogados entram em caminhos ilícitos, caminhos criminosos, e a gente estava falando sobre como que isso se resolve, se a pessoa for pega, quantos anos de prisão ela fica, né, como que vai ser o processo. Estava conversando sobre a carreira dela, sobre essas coisas de advocacia. E meus irmãos, eu juro para vocês, diante de Deus, eu nunca desconfiei da minha esposa, nunca. Deus é minha testemunha. Eu confio totalmente nela. Eu nunca tive desconfiança dela, jamais. Só que eu não sei porquê, Satanás, na hora. O meu coração pecaminoso, meu antigo eu. Naquele momento, surgiu uma dúvida no meu coração. Meu amor, você não está envolvida com essas coisas não, né? Meus irmãos, na mesma hora, a ficha caiu. E eu falei, no meu pensamento, claro que absurdo, essa pergunta é um absurdo. Eu nunca desconfiei da minha esposa nunca se envolveu com essa, claro que não. É claro que a resposta é não. Só que eu já tinha verbalizado a pergunta. E eu magoei muito o coração dela. E tem uma razão, porque tem todo um contexto da vida dela, tudo que ela viveu. E como ela é advogada, ela passou a carreira inteira dela com as pessoas desconfiando dela. Não sei se tem alguém advogado que já passou por isso também, das pessoas desconfiando da gente. Ela passou a vida inteira dela com as pessoas desconfiando dela. A última pessoa que ela esperava desconfiar dela era o marido dela. Era eu. E eu a magoei demais naquele dia. Machuquei demais o coração da minha esposa. Ficou muito chato, muito ruim. Naquela noite, antes de dormir, nós fomos conversar e orar, porque a gente tem um combinado entre nós. E eu espero que eu consiga levar esse combinado para o resto da nossa vida, que nós nunca vamos dormir sem conversar e orar, né? Até porque, meus irmãos, quando nós oramos juntos, como é que você vai continuar com raiva, qualquer barreira diante de Deus? As barreiras caem. Então nós oramos, conversamos, mas ainda assim ela estava triste, né? Magoada. No outro dia, ela chegou para mim e disse, meu amor, vamos conversar? Vamos. Eu estava conversando com Deus, eu estava orando, e quando você me fez aquela pergunta, aquele não era você. Claro, era meu eu pecador, era meu pecado, era Satanás, eu sei, aquele não era você. Porque a pessoa, nova criatura que Jesus fez, não é assim. Aí ela segurou minha mão e vamos orar. E colocou tudo isso diante de Deus. Porque o único que pode realmente curar o nosso coração e nunca nos decepciona é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu me casei com ela, né, gente? Ela entendeu que eu vou decepcioná-la. E vai chegar o dia que vai ser o oposto, que eu vou me decepcionar com ela. E se a nossa esperança estiver no relacionamento, tudo vai por água abaixo.
A nossa esperança está em Cristo Jesus, somente. Mas vamos voltar aqui para a nossa história. Jacó fez essa proposta ousada. E o texto diz, meu Deus, tem 20 minutos, vamos lá. Versículo 20, assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava, por muito que ele a queria. Então ele disse a Labão, dê-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me deite com ela, para que eu me case com ela. No hebraico está para que eu me una com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que ele fosse serva de sua filha Lia. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Meus irmãos, se você já leu esse texto, ou já ouviu essa história, com certeza você já se perguntou, como é que alguém se confunde a mulher que ele casa e se deita à noite? Você fica assim, cara, como isso é possível? Ele estava prometido para Raquel, e o Labão, enganador, entrega para ele Lia. E ele se deita com Lia, e você percebe no outro dia. A gente precisa entender como funcionavam os casamentos nesse tempo para perceber. Porque primeiro, os casamentos nessa época eram festas que duravam 7 dias, e era regada a muita bebida, muito vinho. Então o povo já estava realmente muito alegre. Era regada a muita bebida, as festas nessa época. E a noiva era entregue ao noivo coberta por um véu. E quando eu falo véu, não é um tecido fininho não, como a gente está acostumado com véu de noiva hoje. Era como uma burca, completamente tampada. Então ninguém reconheceria aquela pessoa. E os noivos eram levados para uma cabana, para uma barraca, onde eles teriam a sua primeira relação enquanto os convidados estavam lá. Isso era tradição, era comum naquele tempo. E como Jacó estava festejando, tinha muita bebida e tudo mais, faz sentido que ele não tenha percebido o que tem acontecido. Que no dia seguinte ele percebeu que foi enganado. E aqui parece irônico, né? Jacó, o enganador, foi enganado. Esse é o propósito dessa história. O autor nos conta essa história justamente para dizer, meu querido, o que você planta, você vai colher. E se você foi um enganador a sua vida toda, agora você está sendo enganado. Não há pecado que não fique encoberto, nós vamos sofrer as consequências das atitudes que nós tivemos. E Jacó foi enganado pelo seu sogro. E ele diz, então, por que o Senhor me enganou? E Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa do casamento da primogênita, depois daremos você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. E Jacó se submete a mais 7 anos de trabalho. Agora ele passa a ser oprimido pelo seu tio Labão, para cumprir essa promessa e para ter a desejada Raquel que ele tanto quer. Ele se submete a mais 7 anos de trabalho. Só que ele recebe Raquel depois de uma semana. Ele não trabalha mais 7 anos para depois se casar com Raquel. Quando passou aqueles 7 dias de festa, ele se casa com Raquel e agora ele passa 7 anos pagando a dívida desse casamento. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado a sua serva Bila para que fosse serva de Raquel. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Meus irmãos, essa família desestruturada, complicada, cheia de problemas, é a família que Deus escolheu para resolver o problema do mundo, lembra? É essa família que Deus escolheu para resolver o problema do mundo. E mais ainda, olha que, imagine como essa família era saudável. Ele amava Raquel, mas não amava Lia. Depois no futuro a gente vai ver que entre os filhos deles também tinha um monte de desavença. E o texto continua com a história de Lia. E agora Deus aparece no texto dizendo, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho,
deu outra vez à luz a um filho, e disse: o Senhor viu que eu era desprezada, me deu mais este filho, dou-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez, e lhe deu à luz um filho, e disse: agora desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Olha o drama de Lia aqui. Lia também está vazia. Lia também está com o coração vazio. E da mesma forma que talvez Jacó tenha feito, aqui de forma mais clara, Lia coloca a sua expectativa de felicidade, de alegria, em ser amada por seu marido. E olha, os nomes nessa época tinham significados. Então ela colocou o nome do primeiro filho de Ruben. O significado do nome Ruben é ver. Então ela coloca o nome do filho de ver e diz: agora sim que eu tenho um filho, meu marido vai me ver. Agora eu serei amada por meu marido. O segundo filho se chama Simeão, que vem da raiz do hebraico ouvir. E ela fala: agora que eu tive o ouvir, Deus, ou meu marido vai me ouvir, vai me dar ouvidos. O terceiro filho se chama Levi, que significa estar afeiçoado a alguém. Agora que eu tenho mais um filho, meu marido se afeiçoará por mim. Ele me dará ouvidos, ele olhará para mim. Olha que loucura, ela colocou toda a sua expectativa de ser amada em ter filhos para que o marido olhasse para ela. Que tristeza, né, meus irmãos? Só que aqui nós temos uma esperança, uma boa notícia na vida de Lia. Porque no último filho, ela coloca o nome de Judá. Judá significa louvor, exaltação. E ela diz: dessa vez louvarei ao Senhor. Parece que Lia teve um encontro com Deus. E que ela não colocava mais expectativa da vida dela no amor de outras pessoas. Mas o Senhor é aquele que me completa. Agora eu serei feliz e louvarei ao Senhor. Depois disso, Deus também ouve a oração de Raquel, e mesmo ela sendo estéril, lhe dá um filho, ela tem José. E desse casamento conturbado, dessa família toda louca, virão os 12 filhos de Jacó, que se transformarão nas 12 tribos de Israel. Mas o que eu acho mais interessante aqui, é que nessa oração de Lia, em que ela tem Judá, e depois que ela tem Judá, ela diz: dessa vez louvarei ao Senhor. Eu não sei se vocês se lembram, mas Judá se tornou uma importante tribo do povo de Deus. Davi veio da tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Jesus Cristo de Nazaré. E da tribo de Judá, Deus cumpriu a promessa de restaurar toda a humanidade por meio da família de Abraão. Mesmo com essa família toda complicada e desestruturada, Deus manteve a sua promessa de resolver o problema do mundo e abençoar todas as famílias da terra. Isso é lindo demais. E qual é a boa notícia para nós por meio dessa história? O que nós aprendemos com isso? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, o apóstolo Paulo diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por meio de Jesus Cristo, que nos perdoou os pecados, restaurou o nosso relacionamento com Deus, nós todos fomos incluídos na família de Abraão. Nós temos a mesma promessa que Abraão teve, que por meio da nossa família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Meu irmão, esse é o fim da família, como finalidade. O propósito da família não é me fazer feliz ou satisfazer o meu eu. O propósito da família é abençoar todas as famílias da terra. Nós temos um propósito de nos prepararmos e nos santificarmos para testemunhar Jesus às outras pessoas, trazermos transformação ao mundo e abençoar todas as famílias da terra. E eu digo para você, talvez a sua família seja tão desorganizada e bagunçada quanto a família de Jacó. Na verdade, eu não conheço nenhuma família que não tenha problemas e não tenha coisas desorganizadas e loucas como era a família de Jacó. Nos dias em que nós vivemos, é bem provável que na sua família,
Na sua família, tios, avós, tal, tem a gente divorciada, tem a gente complicada. A sua família é tão complicada quanto a de Jacó, sim ou não? Ainda assim, é essa família que Deus quer usar. Ainda assim, é essa família que Deus fez a promessa de usar. Porque todos nós fomos incluídos na família de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia com o casamento, dizendo que o nosso casamento, ele fala: maridos, amem as suas esposas, para que ela se santifique e seja apresentada no último dia diante do Senhor. Esse é o propósito do casamento. Esse é o propósito da nossa família. Sermos santificados e nos prepararmos para o último dia. Meu irmão, meu maior ministério e minha maior missão nessa terra não é ser pastor, não é ser pastor de ensino aqui na Primeira Igreja Batista, não é a escola do discípulo, não é ter uma igreja de sucesso. A minha maior missão e o meu maior ministério é preparar a minha família para o banquete do último dia. É chegar diante de Jesus Cristo e dizer: Senhor, aqui está a família que o Senhor me deu para cuidar. Aqui está a minha esposa. Eu cuidei dela para apresentá-la santa ao Senhor. Esse é o fim da família. E em Apocalipse, no final, no último dia, Apocalipse 19, no versículo 6, o autor nos diz assim: então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como o som de fortes trovões, dizendo, aí acho que agora sim está aqui, né? Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A noiva aqui que está preparada para se encontrar com o Cordeiro, é a família da qual nós estamos trabalhando e se santificando. Esse é o propósito da família. A família é a sua maior missão aqui na terra, meu irmão. Não existe nada mais importante do que a nossa missão de constituir família nesse mundo. Nada mais importante. E quando eu sei qual é o propósito, o significado da família, ela se torna mais forte. Como eu disse para vocês, eu sou recém-casado. Eu não tenho muita experiência para contar. Eu tenho experiência bíblica. Eu não tenho muita experiência para contar. Várias pessoas já nos aconselharam e disseram que vai chegar o dia em que a gente vai passar por crises difíceis, pesadas. Eu sei que esse dia vai chegar. Espero que demore muito, né, amor? Mas é possível que esse dia vai chegar. Mas a única coisa que eu tenho certeza que vai nos deixar juntos, para que a gente continue investindo na nossa família, é saber que a nossa família tem um propósito. Não é para o meu bem pessoal, ou para o bem pessoal dela, mas para a glória de Deus, e para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então acredite na sua família. Invista e lute por sua família, porque é nessa família conturbada e desajeitada que Deus deseja cumprir a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra.